Olá, meu nome é Marco Antônio Gaioto, sou nutricionista e hoje o Dica do Nutri está aqui para falar sobre coração. Vamos falar hoje sobre os problemas que a obesidade traz para o nosso coração, para o nosso sistema cardiovascular. E para isso eu tenho aqui o Dr. Marcos Grangeiro, meu amigo, que vai responder para a gente muitas dúvidas sobre essa questão. Doutor, fala para a gente quais são os problemas que a obesidade traz para o nosso coração. A obesidade é um fator muito importante. Hoje em dia é um fator dos mais importantes, porque está envolvido aí o processo inflamatório. E esse processo inflamatório é que produz, o obeso tem maior risco de hipertensão, o obeso ou a pessoa com obesidade tem maior risco de diabetes, de intolerância à glicose e com isso de trombose, por exemplo. E com isso a gente precisa, o cardiologista precisa ter um olhar sobre esse paciente, um olhar primeiro de acolhimento, porque tem dois mitos que a gente precisa desfazer. O primeiro mito é que a obesidade é culpa do paciente, é de um desleixo do paciente. Isso é um engodo, isso é uma enganação, porque estão envolvidos aí fatores que são ambientais e fatores que são genéticos. Muitos dos pacientes às vezes desistem do tratamento, do acompanhamento, do manejo da obesidade porque não conseguem, porque é uma luta diária. Então hoje a gente considera a obesidade, tal como a hipertensão, tal como o diabetes, uma doença crônica, que precisa de uma abordagem cada vez mais especializada, multiprofissional, nutricionista, cardiologista, endocrinologista e outros, psicólogo, por exemplo, e outros profissionais para atender esse paciente. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas quando a gente fala, eu falo em consulta, o Dr. Marcos também fala em consulta, que muitas vezes a pessoa quando é obesa precisa procurar um psicólogo, é de extrema importância, porque muitos problemas da obesidade estão relacionados à cabeça. Sim. Né? A cabeça que eu falo, são os pensamentos, são as compulsões que as pessoas têm em relação àquela comida, aquele desejo de comer fora de hora, de comer muito e a pessoa não consegue se saciar. Então essa relação do paciente com a comida é uma relação de doença de fato. Então a gente precisa enfrentar isso daí, de novo, com uma análise multifatorial. O cardiologista é fundamental nisso porque ele prescreve, ele faz uma avaliação no retorno do paciente, ele vê quais são os fatores de risco acessórios que esse paciente tem para que esse cara aqui ele não sofra danos. Como é que pode ocorrer uma fatalidade em relação ao coração? Ilustra pra gente o que acontece com as artérias, com os vasos, com as veias. O que acontece que faz com que o coração tenha aquele problema, que ele pare? Vou fazer uma analogia bem simples para você entender. Imagina que você tem um tablado de uma horta e essa horta ela é composta, ela tem um sistema de irrigação por 3 canos. Enquanto há uma irrigação contínua ali ou disparada a cada 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, o terreno vai bem, está úmido, as plantas estão crescendo, estão viçosas e imagina que abruptamente pedra, cascalho, areia entupa uma dessas mangueiras. O que vai acontecer com aquele terreno? Vai ficar seco. Então imagina que esse terreno é o músculo cardíaco. As plantas que estão ali são as células miocárdicas. Essas células miocárdicas vão murchar. O terreno vai ficar seco. Não vai passar água. E esse é um infarto agudo do miocárdio, numa analogia simples para que o público leigo possa entender. Então, isso é uma urgência cardiológica, às vezes mais que uma urgência, uma emergência, e o paciente precisa desobstruir essa artéria. Há 2 formas de desobstrução, uma química, outra mecânica. A química é o uso do trombolítico, uma medicação que a gente faz na veia, e essa medicação vai agir lá para dissolver, entre aspas, esse trombo e desobstruir a artéria. Acontece que muitas das vezes essa medicação falha, ela não completa essa desobstrução. Esse paciente, quando faz a desobstrução mecânica, ele vai tratar tanto o trombo que está fazendo a obstrução, quanto a placa subjacente que quebrou, que fissurou. Por isso, a angioplastia primária, que é o mecanismo de desobstrução mecânica, é tão melhor quanto
a medicação para fazer essa desobstrução mais e rápida, tratar o paciente. Então, talvez a medicação fosse mais rápida, porque para fazer desobstrução mecânica a gente precisa de um hospital que tenha uma sala de hemodinâmica. Então o paciente chega no pronto-socorro, ele precisa fazer um eletrocardiograma em 5 a 10 minutos no máximo. Ter um médico para fazer o diagnóstico desse infarto e encaminhar esse paciente rapidamente para a sala de hemodinâmica para ter o cateterismo, para fazer o cateterismo e na sequência a angioplastia chamada primária. E assim a gente desobstruir essa artéria. Na verdade, hoje em dia a gente parte do pressuposto que cada paciente é um paciente individual. Então a gente está vivendo um momento da medicina que precisa de uma personalização na medicina. Então mesmo a dieta precisa ser personalizada. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V que vai resolver o problema desse paciente. Para que isso aconteça, a gente tem muitas vezes, o cardiologista pode fazer isso também, fazer uma solicitação de exames genéticos para entender como é que funciona esse paciente, se ele tem alguma intolerância, se ele tem alguma alteração, mesmo cardiogenética, que precise de alguma orientação de, por exemplo, restrição quanto à atividade física. E esses pacientes, muitas vezes, eles têm indicação ou contraindicação à atividade física de alta intensidade, né? Então, e isso é difícil às vezes, porque muitas vezes esse paciente é um atleta profissional. Mas isso é o que reduz, por exemplo, as mortes súbitas em atletas, que a gente tem visto e elas não vão acabar. Muita gente quer colocar isso como culpa das vacinas, mas deixa eu diretamente aqui para o nosso telespectador. Vacinas salvam vidas. Vacinas não matam. Porque imagina uma coisa, se a gente coloca a vacina como algo que fosse maléfico, elas não existiriam. Nós, Marcos, nossas mães nos levaram, nossos pais nos levaram para fazer vacina e é por isso que nós estamos aqui. Veja, vamos colocar o exemplo da Covid. Se realmente as vacinas contra a Covid fossem maléficas, a mortalidade aumentaria à medida que a população fosse vacinada e as curvas foram se cruzando, à medida que a população foi se vacinando, menos pacientes foram morrendo. Então, gente, vamos confiar na ciência e vamos acreditar que existe ainda uma medicina baseada em evidência. E as evidências confirmam, saiu agora, recentemente, um estudo dizendo que um dos preventores de doença cardiovascular é a vacinação. Tá vendo aí, gente? A gente tem que confiar na medicina, porque a medicina é uma coisa que já dura aí séculos, né? Então, o Dica do Nutri está ficando por aqui. Semana que vem, eu e o Dr. Marcos vamos falar sobre suplementação, sobre termogênicos. Fica com a gente até semana que vem.